Convenção Americana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Eu sou Ricardo Torques e nós vamos resumir as regras principais constantes dessa convenção, que é uma das convenções recentes que nós temos dentro do sistema interamericano. Aqui eu gostaria de começar primeiro trazendo algumas orientações gerais sobre o estudo das convenções, e já olhando para uma realidade que pertine a essas convenções ditas contemporâneas. Vamos lá. Primeiro, quando você for estudar uma convenção, ela for cobrada na sua prova, você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você vai pegar o documento, vai entender se esse documento já foi assinado pelo Brasil, se ele já está vigente internacionalmente falando, se o Brasil já fez o processo de internalização com aprovação do Congresso, depósito, ratificação e depois promulgação. Feito isso, você vai estudar esse documento basicamente em 3 partes. A primeira parte ela vai envolver o quê? Vai envolver o estudo dos conceitos gerais, princípios, conceitos, aquelas principais regras, e é o que mais cai. Eu não tenho esse dado, precisamente falando, mas o feeling que eu tenho é que boa parte das questões, mais de 50% das questões, portanto, elas cobram, quando elas cobram uma convenção, elas trazem conceitos dessa parte inicial. Numa segunda parte, nós temos como regra o rol dos direitos albergados. Rol desses direitos que muitas vezes são os direitos que você vê nos todos os tratados internacionais, que você encontra nos tratados gerais, que você encontra nos tratados específicos. E depois, numa parte final, você vai encontrar os mecanismos de fiscalização e algumas regras burocráticas. Você vai olhar para os mecanismos de fiscalização. Quanto aos direitos albergados, que é a segunda parte, a leitura já vai ser mais do que o suficiente para você acertar as questões de prova. Pode ter absoluta certeza disso. Tá? Então, primeira coisa, essa estrutura, olho para a primeira parte. Um outro ponto importante é o seguinte, quando nós olhamos para a OEA, Organização dos Estados Americanos, e para a ONU, a Organização das Nações Unidas, que são os dois sistemas que importam aqui para as provas que nós temos de concurso no Brasil, você vai perceber o seguinte, que nós temos convenções gerais, nós temos convenções que são específicas, clássicas, por assim dizer, e algumas convenções contemporâneas. Tá? Essas convenções gerais são quais? O Pacto de São José da Costa Rica, e no âmbito da OEA, junto com o Protocolo de São Salvador. Quando eu olho lá na ONU, nós temos o quê? O Bill of Rights, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Depois nós temos convenções para pessoa com deficiência, contra a discriminação racial, da mulher, da criança, do desaparecimento forçado. São as convenções clássicas, que já foram há muitos anos editadas, já foram internalizadas, muitas delas o Brasil já internalizou, se não praticamente todas, e foram internalizadas inclusive antes da emenda constitucional 45. E aí eu chego nas convenções entre cujo grupo nós temos essa convenção que ora estudamos, que é a Convenção da Pessoa Idosa, que são as convenções contemporâneas. E aí quando eu olho para as convenções contemporâneas, o que você vai ter? Você vai ter o quê? Temas atuais. Você vai ter lá, por exemplo, a temática da pessoa com deficiência, naturalmente é um tema atual, mas mais atual ainda é a questão do meio ambiente, é a questão da pessoa idosa, por exemplo. E por que a questão da pessoa idosa é um tema contemporâneo? E por que eu aposto muito, inclusive, que esse tema cada vez mais seja cobrado em prova? Primeiro, porque esse documento logo vai ser internalizado, ainda não foi. Pelo menos na data que eu faço a gravação, ainda não foi. Se ele for em algum momento internalizado, se tornar uma norma constitucional, eu volto aqui a atualizar vocês com os vídeos que eu tenho feito aqui diariamente. E aí é o seguinte, pessoal. Por quê? Porque esses temas aqui, por exemplo, o tema da pessoa idosa, diz respeito muito ao envelhecimento que nós temos na população, de um modo geral, no mundo todo, e também no Brasil. O Brasil ainda está um pouco mais para trás nesse movimento de envelhecimento, mas os próximos anos vão ditar o tom. Não sei se você lembra de uma pirâmide que nós estudávamos na escola, na época das aulas de geografia, que mostrava o quê? Essa pirâmide tinha lá o ápice das pessoas idosas, e era bem curtinho, e quanto mais você ia para a base, você tinha as pessoas mais novas. Então, a maior base ali era dos recém-nascidos, das crianças, daí ela ia afunilando ao longo do tempo. O que aconteceu mais recentemente? Nós tivemos essa pirâmide, ela se tornando basicamente uma garrafa de Coca-Cola.
né? Por quê? Porque ela começa com uma base, né, não muito estreita, mas ela tem uma barriga e depois ela vai afunilando. Essa barriga já mostra o quê? Já mostra um sinal de envelhecimento. Se você olhar, por exemplo, países como o Japão, em que esse envelhecimento já está num estágio mais avançado, você vai perceber que essa parte da barriga ela vai subindo cada vez mais, mostrando que boa parte ou a maior parte da população cada vez está mais velha. Isso vai repercutir em prova? Com certeza vai. Certo? Então, dito isso, pessoal, aqui eu posso agora trazer esse resumo para vocês sobre essa convenção. Começando com esse bate-papo que nós temos aqui a respeito da convenção, eu gostaria que você ficasse antenado com o fato de que a Convenção da Pessoa Idosa, ela ainda não foi internalizada no Brasil. Essa Convenção da Pessoa Idosa, pessoal, ela foi assinada no ano, né, de 2015, entrou em vigor internacionalmente falando em 2016 e desde 2017 ela tramita no Congresso Nacional para que nós tenhamos a internalização. Isso pode demorar, isso pode andar. O fato é que vai acontecer em algum momento que ela será aprovada. Muito provavelmente o Congresso irá aprová-la com quórum de emenda constitucional. Depois haverá depósito e ratificação e posteriormente promulgação. E vai ser mais uma convençãozinha para formar o nosso bloco de constitucionalidade. Mas por hora isso não acontece, tá? Por hora ainda não acontece, tá? Aí nós temos algumas regras muito importantes, pessoal. A primeira, e talvez a que vai ser cobrada, né, em prova, é essa aqui. Quem é a pessoa idosa? Né? Naquela parte inicial nós temos conceitos. E o conceito de pessoa idosa aqui vem, né, de titular, né, a pessoa com 60 ou mais anos de idade. Só que veja que ela fala o seguinte depois, né, dizendo assim, olha, tudo bem, nada impede, entretanto, que a lei interna do país determine uma idade, né, de base maior ou menor, tá? Vamos lá, menor é pouco provável, né? Ou considerar idoso quem tem 55, 56, 57 anos, não é tão provável assim. A tendência é que se estabeleça uma idade maior, tá? E aí essa idade maior, ela estaria limitada a 65 anos de idade. Tá? Então veja, é idoso para a convenção quem tem 60 ou mais, ou se a lei interna do país vier a prever algo além disso, tudo bem, desde que não ultrapasse 65. Isso é um problema, né? Por quê? Porque tudo bem hoje, né? Hoje nós considerarmos isso, mas muito provavelmente ao longo dos anos nós teremos o quê? Nós teremos uma mudança, né, para que talvez nós considerarmos pessoa idosa com 70 anos. É só você ver o que está acontecendo em relação às questões de aposentadoria, as questões de previdência. Né? Cada vez mais, né, nós temos a tendência das leis serem alteradas, né, para que você pare de trabalhar mais velho. Né? Por quê? Porque a expectativa de vida aumenta, a medicina está cada vez mais avançada e, portanto, você vai precisar se manter ativamente, de forma ativa por muito mais anos, sob pena de nós já falirmos o falido INSS, por assim dizer, não é mesmo? Já se diz que com as bases atuais não se sustenta, mesmo depois da reforma que nós tivemos alguns anos atrás. Imagine só se nós não mudarmos isso ao longo do tempo. Não sei você, mas eu tenho certeza que eu vou trabalhar provavelmente até os 70, 75 anos de idade, né? Pois é, pessoal, algo que a gente não quer muito pensar sobre isso, mas é uma realidade que vai naturalmente tocar a todos nós. É por isso que é importante a gente estudar e também conseguir ganhar uma grana, fazer uma previdência complementar, ter os nossos investimentos, para que a gente possa estar, né, não depender apenas de uma previdência pública, né, como acontece com a maioria das pessoas, e tem pessoas que nem sequer contam com isso, tá? Algumas outras regras interessantes aqui, pessoal, veja só. Primeiro é o seguinte, né, nós temos lá no rol dos direitos albergados, uma pessoa idosa, ela não pode ser obrigada a fazer uma cirurgia, certo? Uma pessoa idosa, ela mantém a sua capacidade, ela pode se autodeterminar. Veja, a senilidade, pessoal, né? Ou melhor, a idade aqui não significa dizer que a pessoa é senil, que ela não tem capacidade de tomar as suas próprias decisões. Ela tem. É claro que, eventualmente, em razão da idade, a pessoa pode ter dificuldade e talvez nem consiga tomar as suas decisões. Mas, para isso, existem instrumentos dentro dos respectivos ordenamentos. Aqui, no caso do Brasil, por exemplo, é a curadoria. Você pode estabelecer um regime de curatela para que aquela pessoa idosa seja assistida. Certo? Mas a regra não é essa. E, portanto, se ela for, né, se o médico sugerir uma cirurgia, ela deverá o quê? Consentir. De forma prévia,
de forma livre, de forma esclarecida. Claro, vai ter que consentir antes da cirurgia. Ela deve tomar essa decisão sem haver qualquer mecanismo de coerção, né? E também esclarecido. O médico deve ser muito claro em dizer para ela, olha, os benefícios prováveis são esses, os riscos a que se submetemos aqui são esses aqui. E aí ela vai tomar a sua decisão, né? A não ser que ela chegue adoentada, não consiga se manifestar numa situação de emergência. E é o que acontece com absolutamente todas as pessoas, tá, pessoal? Não poderia ser diferente aqui com a pessoa idosa. Outro ponto interessante é a questão da acessibilidade e mobilidade pessoais. Veja, na medida em que nós envelhecemos, né, nós temos mais dificuldade para caminhar, para subir uma escada, para fazer um movimento mais intenso. E por isso, nós temos que dotar, né, os nossos elementos de urbanização, né, de forma acessível. É uma conversa que você vê muito quando você vai estudar, por exemplo, a convenção que trata lá sobre da proteção da pessoa com deficiência. É a mesma ideia. Nós temos como um direito que é estabelecido aqui às pessoas idosas terem acesso a esses mecanismos que vão eliminar barreiras, né, que vão proporcionar aqui uma melhor mobilidade, irão proporcionar acessibilidade. Perfeito? Além disso, né, e muitos já sabem disso, né, a questão do direito a um trâmite preferencial processual. O Código de Processo Civil estabelece lá no seu início, dizendo o seguinte, que os processos observam a ordem cronológica lá de conclusão, ou seja, serão julgados dos mais antigos para os mais novos, mas existem alguns processos que furam a fila. Entre eles estão os processos de pessoas idosas, né? Se você é um pouco mais antigo, né, um pouco mais velhinho como eu sou, na época em que eu fiz estágio na faculdade, os processos de pessoas idosas, eles recebiam um carimbo com uma cor diferente lá. Você dava uma etiquetazinha para você bater o olho e ver que aquele processo era de uma pessoa idosa. E aí, a hora que ele chegava lá para o juiz tinha a pilha dos processos todos, ia pegando os processos mais antigos, mas chegavam de pessoa idosa, ele ia primeiro para aquele processo. Beleza, então aqui eu trouxe as principais regras, né? E você já sabe a recomendação sempre que eu faço, de que você leia, né? De que você tire um tempinho para ler a convenção. Dito isso, para a gente poder encerrar aqui, vamos lá falar um pouco sobre mecanismos de implementação. Afinal de contas, quais são os instrumentos que nós temos dentro, né, dessa convenção para que nós consigamos cumpri-la? Certo? E aí nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos, primeiro, 2 órgãos. Nós temos uma conferência e um comitê. Muito cuidado, tá, pessoal? No âmbito do sistema da OEA, tradicionalmente nós não temos, né? Nós não falamos aí em secretariados, nós raramente falamos em comitê, aqui é uma exceção. Nós temos primeiro esse órgão que não é muito comum ouvir falar, que é a conferência, que é a possibilidade de você juntar todos os membros da OEA, ou todos os membros que fazem parte aqui dessa convenção para tomar deliberações. E também temos o comitê, que é uma espécie de órgão executivo e que vai cuidar naturalmente da implementação dessa convenção. E aí nós temos efetivamente 2 mecanismos diretos. O primeiro deles é o sistema de petições individuais. E olha que interessante, essas petições individuais aqui, elas são para a comissão. Elas não serão direcionadas para a conferência, não serão direcionadas para o comitê e também não são direcionadas para a corte. Eu gostaria que você pensasse nisso. O peticionamento individual, a vítima, a pessoa idosa, ou uma ONG, uma organização que cuida de pessoas idosas, caso perceba que o país está violando essa convenção, ele não vai buscar uma petição diretamente à corte, mas sim, ele vai diretamente à comissão. A comissão no sistema americano, ela assume um papel de ser uma espécie de ministério público. Por quê? Ela vai investigar. Ela vai buscar tentar compreender o que está acontecendo, estabelecer um processo amistoso de solução e caso ela não chegue a uma solução amigável, ela irá propor uma ação perante a Corte Internacional de Justiça. Você sabe, somente Estados-partes, né, Estados-partes e a comissão podem ajuizar ações perante a Corte. Nós não teremos o ajuizamento de ações perante a corte feita diretamente pela vítima, tá bom? Outro ponto importante é o seguinte, é necessário que o país, no momento em que ele vai aderir à convenção, ele faça o reconhecimento da possibilidade aqui do peticionamento individual.
Se ele não fizer esse reconhecimento, esse mecanismo não se aplica a ele. Vou tentar explicar isso de uma forma bem tranquila aqui para vocês. O Brasil, né, como você sabe, a gente falou no início, ele ainda não aprovou essa convenção. Quando ele for aprovar, o próprio Congresso Nacional, ele vai deliberar. Ótimo, aprovamos e nós aceitamos o mecanismo de petição individual. Ou nós aprovamos e nós não aceitamos o mecanismo de petição individual. O presidente da República, com um ou outro resultado aqui de votação, irá fazer o depósito de ratificação lá perante a OEA, depois dessa aprovação pelo Congresso Nacional. E aí, quando ele fizer o depósito, ele faz o depósito dizendo, nós aprovamos e nós aceitamos a petição, nós aprovamos e nós não aceitamos a petição. É uma decisão soberana do Estado brasileiro. Por isso que quando me pergunto, professor, mas não viola a soberania você permitir que uma organização internacional venha impor sanções ao Estado brasileiro? Que nada. Só está revelando essa soberania porque ela fora exercida efetivamente no momento da assinatura, no momento da aprovação. Inclusive com a possibilidade de ressalvas, como essa que pode ser feita. E aí o último mecanismo que nós temos são as consultas, né, que podem ser formuladas à própria comissão para questões quanto à aplicação da convenção e também para assessoramento e temas de cooperação técnica. Então, é possível também consultar a comissão. Esses são os mecanismos que nós temos de implementação e desse modo você tem aí uma visão geral do todo, tá? Veja, um documento rápido, um documento objetivo, cuja leitura é absolutamente indicada para a prova, tá? Faça a leitura e eu já disse, você vai ver. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ter muitos views ao longo do tempo. Por quê, pessoal? Porque certamente esse tema será cobrado em provas, né, de concurso, na medida em que o tempo vai passando, porque nós temos um grupo de convenções aqui que são tidas convenções contemporâneas. Gostou? Já deixou o joinha? Olha que eu estou de olho em você, né? Faça inscrição no canal porque isso é bem importante para nós. No mais, continue estudando direitos humanos. É matéria muito cobrada e, claro, muito importante para todos nós. Tchau!